Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao Rock and Roads. Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso segundo vídeo da série O que levar numa viagem sobre rodas, mais especificamente numa viagem de moto em que você está mais exposto, que você tem que se preparar mais aplicável também a qualquer outro tipo de viagem estradeira. E no primeiro vídeo da série a gente falou sobre que documentos levar. Aqui a gente vai falar sobre que equipamentos usar como vestuário enquanto você está pilotando, por isso que é um pouquinho mais adequado para uma viagem de moto. Mesmo as ressalvas que eu fiz no vídeo anterior, então se você quiser, você não precisa anotar nada, porque eu vou deixar o link para você fazer o download de toda essa lista, assim você fica mais fácil para adequar às suas necessidades. Deixe seus comentários se você faz alguma coisa diferente, se você leva alguma coisa a mais, a menos, se tem alguma dica para contribuir. A ideia é que a gente ter sempre essa troca aberta, para que a gente possa também, o canal possa aprender com vocês e a gente crescer juntos. E o que eu faço aqui, o que eu deixo aqui de recomendação não é nenhuma prescrição, é minha experiência própria, o que eu uso nas minhas viagens, foram mais já de 100 mil quilômetros ao redor do mundo. E algumas coisas eu aprendi antes, algumas coisas eu aprendi durante a viagem, então deixo aqui uma contribuição, mas não é verdade absoluta, e eu tento sempre deixar aqui um meio termo entre custo-benefício, para que não fique com aquele perfeccionismo que você tem que ter tudo do bom e do melhor, mas é o que eu acho que dá um certo conforto para você seguir uma viagem mais tranquilo, seco e com segurança. Então, vamos lá, sem mais delongas, né, o que eu costumo levar numa viagem de moto para me vestir. Primeiro lugar, então, depende muito do tipo de viagem que você vai fazer, por isso assiste lá nosso vídeo sobre o que pensar e como planejar a sua viagem de moto, algumas ferramentas. Mas se for uma viagem de verão, eu recomendo sempre você usar para pilotar uma camiseta leve daquele tipo dry fit de academia, né, que ela vai, se você se molhar, ela vai secar rápido e mesmo a transpiração do seu corpo vai secar rápido nela. Eu geralmente numa viagem tenho 2 a 3 dry fit comigo, porque eu vou revezando uma a outra e vou lavando diariamente quando chego no destino. E isso quebra um galhão, elas são muito macias, elas são confortáveis e elas também secam rápido. Então se você lava mesmo no quarto de hotel, alguma coisa assim onde você está ficando, lava de noite, na manhã seguinte ela está seca, então é super adequado. Mas dependendo do local que você vai viajar, você vai pegar muito frio, ou dependendo do período que você for viajar. Então, primeira coisa que eu recomendo é uma segunda pele, né? Essa aqui eu gosto bastante, não especificamente por marca, não faço questão nenhuma de marca, você pode ir em qualquer loja de material esportivo e comprar, mas eu gosto para ela ser gola alta, então ela vai proteger bastante até pescoço, enquanto você estiver pilotando, isso faz a diferença. A ideia disso, para quem nunca utilizou em local frio e tudo mais, é a primeira coisa que você vai usar, você vai colocar ela diretamente por cima do seu corpo, não por cima de outra roupa, então por isso que ela chama segunda pele, é a primeira coisa que você vai usar, e a ideia é justamente para ela vai manter seu corpo, vai impedir o seu corpo de perder temperatura, e a vantagem é que ela não esquenta absurdamente muito quando está quente, mas ela segura bem a barra quando esfria. Tá? Em cima disso, e aí é aquela dica básica de inverno, né, para quem já fez viagem de esqui e tudo mais, conhece, mas é se vestir em camadas. Então, por cima disso, o que é? É um fleece, né? Aí é o que vai, como eu falei, o papel da segunda pele é impedir você perder calor. O papel de um fleece, né, esse daqui, eu gosto porque ele é bem aflanelado na parte interna e ele é um pouquinho emborrachado, então ele não é à prova d'água, mas ele é resistente à água. E o papel do fleece é te aquecer, né? Então, ele também é o mesmo princípio, ele também tem gola alta, esse daqui, então também super recomendo. E esse daqui é o que vai fazer, vai trazer a temperatura, vai deixar a temperatura do teu corpo quente, ele vai aquecer mesmo, por isso que é um pouquinho mais espesso, né, é um pouquinho mais volumoso, mas dependendo do local você vai querer ter um fleece desse também contigo. E aí, em terceiro lugar, obviamente, é o que você vai usar mais exposto, e eu vou começar falando o que eu não uso, né? O que eu não uso, essa é uma das jaquetas preferidas minha, uma jaqueta tuto, de couro, eu adoro para andar na cidade e tudo mais, uma meia estação, e essa é o que eu não uso numa viagem, eu vou falar por quê aqui para vocês. Bom, essa jaqueta até ela tem as proteções, né, contra alguma eventual queda e tudo mais, mas o que ela carece ela é curta,
Então algumas jaquetas de couro, elas são curtas, então cuidado na hora de escolher o que utilizar, porque eventualmente você está com mais roupa, você vai estar com mais camadas, então você não pode ter alguma coisa muito justa. E também, quando você está rodando, né, você vai estar com a sua perna flexionada, eventualmente se é uma jaqueta curta, ela sobe um pouquinho aqui e ela acaba deixando o vento entrar, ou, em alguns casos, água, né? No caso dessa jaqueta, ela é de couro. Então o couro, ao contrário do que muita gente pensa, marinheiros de primeira viagem, o couro não é impermeável. Ele é resistente um pouquinho, então ele segura alguns minutos de chuva, mas depois ele é pior do que até outros tecidos, porque ele encharca. E o couro encharcado, ele pesa, então ele fica bem desconfortável, ele fica gelado, porque obviamente você está num local frio, então ele tem água, e ainda por cima você está com vento, então ele fica gelado, e o couro gelado ele fica retirando a temperatura do seu corpo para tentar secar. Então é um pesadelo. E algumas jaquetas também que são legais para você rodar, que são estilosas, elas não são ricas em bolso, não tem bolsos internos e tudo mais, também não são bolsos impermeáveis, então isso é o que eu não recomendo, tá? É uma jaqueta super legal para você usar na cidade, nos seus passeios, em passeios mais próximos, mas eu não recomendo, não seria o tipo de jaqueta ideal, ainda que você possa sempre ter uma jaqueta revestida, né, coberta por uma capa de chuva, como eu vou falar daqui a pouco. Então, o que eu recomendo, né? Se é isso que eu não recomendo, o que eu sempre sugiro são essas jaquetas de material de tecido sintético. Essa é uma jaqueta Alpine Stars, e aqui eu não estou fazendo propaganda específica de nenhuma marca, mas essa é a jaqueta que eu uso, é a jaqueta atual que eu tenho, essa é o modelo Andes V2. Dica, enquanto eu estou gravando esse vídeo, no período, essa jaqueta ainda está em linha, apesar de já ter saído o modelo V3, e eu não estudei muitas especificações delas para comparar, mas o modelo V2 ainda está saindo, você consegue comprar no Brasil aí por R$ 2.500, quem vai para o exterior é uma jaqueta menos de $300, é um bom custo-benefício, e o modelo V3 está mais de R$ 2.000, então quem quiser dá uma corrida, ver se consegue aí na sua loja preferida, porque é uma jaqueta que me satisfaz super bem. Primeira grande vantagem dela, ela é impermeável por si. Ela não precisa de forro. Eu tinha uma jaqueta também da Alpine Stars, era Andes V1, ela necessitava de um forro interno para ficar impermeável. O forro interno é praticamente um plástico, né, impermeável, um sanito que você coloca dentro. Ela fecha super legal com zíperes e tudo mais, mas o problema do forro interno é que se você está pilotando, ele não permite a ventilação. Então, você geralmente sai para pilotar sem o forro interno para você ter ventilação, não ficar transpirando e tudo mais. Começa a chover, você vai parar, você vai colocar o forro interno na jaqueta. Então, você precisa parar a moto, tirar a jaqueta, colocar o forro interno, perde alguns minutos, se a chuva estiver forte, você já está molhado nesse período, aí você continua rodando, aí a chuva para. Aí é o mesmo processo, você para a moto, tira a jaqueta, tira o forro interno. Então, isso acaba sendo bem desgastante numa viagem longa. Os tecidos mais modernos, as jaquetas mais modernas, elas são impermeáveis por si mesmas, né? Então elas têm esse tecido externo, em alguns lugares usam aquele tecido, material chamado Gore-Tex, que é impermeável, ou outros materiais, e exatamente o caso dessa, né? Então eu não preciso colocar nada, não preciso passar nenhum produto, não preciso colocar nenhuma camada, ela já é impermeável e ela seca rápido. Além disso, uma jaqueta que ela tem entrada de ar, e aqui eu deixo outra ressalva, cuidado se começar a chover, quem não está acostumado, em fechar super bem as entradas de ar, não fazer o que eu estou fazendo aqui, fechar meio de qualquer jeito, às vezes a gente deixa uma frestinha, e essa frestinha com um pouquinho de água entrando, depois de meia hora você está encharcado, e aí até se você se secar, você passa por um mau momento, aí, por um certo desconforto, então sempre tomar cuidado com isso. Mas eu gosto dela porque é uma jaqueta própria para mototurismo, né? Então ela é rica em bolsos, então você pode ver, ela tem 2 bolsos grandes frontais, você consegue colocar até o GPS da moto na hora que você sai, você consegue levar todos os seus documentos aqui. Ela tem esses 2 bolsos aqui que são bem acessíveis, inclusive os bolsos aqui dentro você tem outros bolsos impermeáveis, né? Esse bolso aqui para deixar a documentação e tudo mais é um bolso impermeável. Então é uma jaqueta que me satisfaz bem, além do que o comprimento, né? Vocês veem a diferença da jaqueta de couro, uma jaqueta que mesmo na manga ela vem bastante, ela cobre parte da mão, o que é super adequado para você conseguir
revestir, sobrepor a luva com a manga para que você não fique, né, com esses vãos em aberto, que é por onde entra um pouquinho de água ou vento e deixa a viagem bem desagradável. Então você consegue fazer essa sobreposição, assim como, não sei se dá para ver muito bem, ela é uma jaqueta mais longa, né? Então mesmo quando você está rodando com a perna flexionada, ela vai cobrir bem a calça e não vai ficar a junção entre jaqueta e calça exposta, que é por onde poderia entrar água. Ela também tem proteções já, né? Então você não precisa comprar nada, ela já vem com as proteções de ombro, de cotovelo, e essa seria minha recomendação. Você tem outras marcas, você tem também uma jaqueta similar a essa da Tutu, você vai ter uma jaqueta similar a essa da Dainese, de marcas nacionais, mas o mais importante é se atentar à questão do comprimento, a questão de, obviamente, bolso é opcional para cada um, mas a questão principalmente do tecido dela ser impermeável por si só. Terminando a parte de membros superiores, o que eu gosto de levar, uma vez encontrei um colega na viagem, ele falou, pô, você é o primeiro mototurista que usa o Tartaruga Ninja, o protetor de coluna. Pode ser um exagero, na maior parte do pessoal que usa isso é pessoal que vai de moto speed, mas eu acho que um acidente a mais de 100 por hora, 80 por hora, 120, ele já é um impacto bem considerável, né? Pode ser. Então, é um equipamento que você vai comprar uma vez. Eu tenho mais de 6 anos esse equipamento, venho usando. Não uso qualquer passeio na cidade, mas quando eu vou pegar a estrada, viagem mais longa, eu levo comigo. É uma coisa a mais para usar, fica um pouquinho mais travado, mas eu acho que vale a segurança. Aí é uma questão bem pessoal, tá? Então isso é o que eu uso membros superiores, né? Uma camiseta dry fit ou uma segunda pele, um fleece e a jaqueta. A jaqueta, né? Eu ia até esquecendo de comentar um último ponto, ela tem essa jaqueta específica e muitas equivalentes vão ter esse forro interno. Então, além do fleece, você pode colocar esse forro interno, você fecha com zíper, não é um forro impermeável, é um forro térmico, então é simplesmente para te dar ali uma camada extra de aquecimento, se você tiver em algum clima bem frio, né, uma viagem ao Alasca, ao Ushuaia e tudo mais, em alguns momentos eu já precisei. Pode parecer um exagero, mas não é. Tá? Bom, tudo isso é necessário, né? Como eu comentei, existe alternativa? Existe. O que é a alternativa? Não quero comprar todo esse equipamento. Tenho minha jaqueta já, ela não é impermeável, não é adequada, o que eu compro? Aí o que eu sugiro é a popular capa de chuva. Né? Essa daqui é uma capa de chuva da Pegasus. É uma das marcas mais conhecidas. Se encontra em qualquer loja de moto, online ou loja de acessórios. Isso aqui, a vantagem é que você coloca ela por cima da sua jaqueta. Então, se sua jaqueta não é impermeável, você coloca essa capa de chuva, você está protegido. A desvantagem é que é uma coisa a mais, como eu falei, você vai ter que continuar parando a viagem, parando a moto, colocando a jaqueta, parando a moto, tirando a jaqueta, se tiver chuva. Mas a vantagem dela para aquele forro interno é que você não precisa tirar a jaqueta, colocar com zíper, com velcro e tudo mais. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, quem usa essas jaquetas normalmente é motofretista, ou usar o termo genérico no Brasil, motoboy. Cara, o motofretista é o cara que depende disso, ele depende de entrega para viver, ele fica em cima da moto 10, 12 horas por dia. Então, se esse cara, que é o usuário extremo, usa essa jaqueta e se mantém seco, porque ele não pode ficar doente, é porque isso funciona. Né? Então, eu recomendo como último recurso, você tem tanto a parte superior e já começando aí a parte de perna, você tem também, obviamente, a capa de chuva da parte inferior, que inclusive ela prende com elástico na parte inferior da perna, ela tem, você coloca ela sobre o seu calçado, sobre a sua bota. Então, já continuando então na parte de pernas, o que eu sempre utilizo é uma calça. Essa é uma calça impermeável também, é o mesmo tecido da jaqueta, e também é da Alpine Stars. Ela vem inclusive com esse suspensório, que é uma espécie de suspensório que não é por estilo, mas é simplesmente para você manter a calça alta, para que ela não fique deslizando quando você está na moto, alguma coisa.
e ela não acabe ficando baixa, não acabe deixando algum vão em aberto por onde pode entrar água ou vento, né? Então, mesma coisa, ela já vem com proteções. Ela também, o que eu acho legal dessa calça é que ela tem o zíper normal, como uma calça jeans, mas ela tem o bolso com zíper normal, como uma calça jeans, mas ela tem bolsos extras em locais de mais fácil acesso. Quem já tentou acessar o bolso da calça jeans quando você está pilotando com a perna flexionada sabe que é um pouquinho desagradável, então ela tem bolsos extras aqui para você acessar durante a viagem, se for o caso. Ela tem proteção e, bom, não tem mais muito o que falar, né? Simplesmente a parceira aqui da jaqueta de viagem. Ela também vem, tal qual a jaqueta de viagem, ela vai vir com o forro que você pode colocar se a temperatura cair muito para um local muito frio, então você tem essa opção de colocar o forro térmico. Se o frio for muito forte, o que eu recomendo ainda, que eu acabei de derrubar, é uma segunda pele da calça, mesma coisa, você vai comprar em loja de materiais esportivos ou de roupas de inverno. Só um cuidado, obviamente que tirar a parte de membro superior é mais fácil durante uma viagem. Você para a moto, tira, coloca no baú. Da parte de membros inferiores, eu sempre deixo o alerta, né? Cuidado para você não sair super equipado ou subequipado, que eventualmente se começar a se esfriar muito ou se esquentar muito, fica difícil de você encontrar um local, às vezes, ou até uma escapatória para você conseguir parar e se trocar, né? Então sempre pensar isso e pensar também, uma outra dica que eu dou, antes da gente partir para a parte de pés aqui, sempre pensar em deixar espaço extra no baú, né? Isso eu falo depois em outros vídeos sobre como planejar uma viagem de moto, mas deixar espaço extra no baú para colocar esses forros, esses equipamentos. Às vezes você sai de um local muito frio e vai para um local quente e já vai com os baús cheios. Então quando você chega no local quente, você começa a tirar camadas de roupa e tudo mais, e aí você não tem onde colocar. Então sempre pensar nessas questões. Bom, vamos lá. Para a parte de pés. O que eu recomendo? Uma bota, cano alto. Não precisa ter saboneteira, nada, porque você não vai ficar ralando isso no chão. Não é uma moto speed, geralmente, que a gente usa. E você não vai ficar fazendo curva tão deitado. Mas é uma bota cano alto, impermeável. O pé, gente, eu já fui com uma bota impermeável. Ela tinha uma aberturinha. E ela acabou entrando água de uma viagem de São Paulo até Florianópolis. Eu cheguei com o pé encharcado, depois de 4 horas eu estava sofrendo na viagem, fica muito ruim, por mais que você possa parar e colocar um saco plástico em cima da bota para estancar ali a infiltração de água, você já está com o pé molhado, já está com desconforto gerado. Então uma bota impermeável eu acho bem interessante, cano alto porque você também sobrepõe a bota com a calça, então mesmo você passa em alguma poça d'água, alguma coisa, não vai a água entrar pela calça e te encharcar por dentro. Também não tem muito o que falar, essa aqui também é uma bota da Alpine Stars, eu comprei todo o jogo numa loja única, né? Então por isso que acabou sendo tudo Alpine Stars, mas vocês têm outras opções. Falando um pouquinho em preço, uma bota hoje, eu vi o preço subiu bastante, ela está mais de R$1.000, R$1.200, R$1.500. A calça, a Alpine Stars, mais ou menos R$1.400. Essa calça é a Andes modelo 2. Mas é um investimento que dura bastante depois, né? Então, eventualmente, o que eu costumo falar é, às vezes o barato sai caro, você compra barato e compra 2 vezes. Então, às vezes vale mais a pena você divide ou até pode encontrar aí sugestão de equipamento usado que vai te garantir por mais tempo, né? Alternativa à bota, mesma coisa que eu falei com relação à jaqueta e à calça, você pode usar uma capa de chuva para o pé, né? Então você vai colocar isso por cima do seu calçado, ele fica preso embaixo, você obviamente tem até a parte do calcanhar aqui do seu calçado fica em contato com o solo para dar uma melhor estabilização. Não é a melhor coisa, mas é uma solução também de menor custo, se for o caso, né? Então você pode comprar uma roupa que é impermeável por si, ou está repleto ali, está carregando consigo sempre as partes impermeáveis. Bom, vamos lá. O que está faltando?
a parte de proteção para as mãos. Luva. O que eu uso? Uma segunda pele de luva, dependendo para onde eu vou, um forro da luva. Né? Eu gosto do forro porque ele é bem fácil de vestir. Né? Então vocês viram, eu estava com o anel aqui, ele não enrosca nem nada. E em alguns casos ele, mesmo você tendo o aquecedor de manopla e tudo mais, te dá um conforto melhor na mão. E você vai colocar, obviamente, por baixo de uma luva. E a luva, mesmo pressuposto que eu falei da bota, da calça, da jaqueta, ela sempre um pouquinho mais comprida aqui, para você não deixar vão entre a jaqueta e a luva. E impermeável, preferencialmente, para você se garantir seco, principalmente em climas frios. Algumas luvas têm até aqui no indicador já, elas têm um tecido que é compatível, um material que é compatível, que é com telas sensíveis ao toque, então para você conseguir mexer no seu GPS e tudo mais, mesmo com a luva. Então, acho que é o único ponto de atenção maior que eu deixaria, além do comprimento e do material. E o que eu tenho também comigo, não é o ideal, mas é uma versão mais baixo custo, uma luvinha dessa, uma luva de bicicleta ou de academia. Eu levo comigo porque muitas viagens eu pego calor, e essa luva, ela obviamente não tem nenhum tipo de proteção à abrasão, mas ela me cobre a mão para proteção contra o sol. Então, quando você está pilotando, geralmente você está com a jaqueta até aqui, mas essa parte das costas da mão estão sempre expostas. E às vezes a gente falha com o protetor e tudo mais, e você olha, sua mão está roxa. Né? Então eu acho legal essa dica, e é uma luva verão, né? Então ela tem os dedos de fora, então tem uma maleabilidade, você não perde sensibilidade nem nada, não fica muito quente, mas te protege contra o UV. Obviamente o ideal é uma luva de moto, né? Para o verão, mas para quem não quer investir em 2 pares de luva e tudo mais, pelo menos essa eu super sugiro. Bom, por fim, e não menos importante, talvez mais importante que tudo, parte de cabeça, capacete e balaclava. Eu tenho essa balaclava aqui, que ela na verdade ela separa, ela é praticamente uma máscara, né? Hoje a gente está acostumado com máscara de Covid, mas então ela fica como se fosse aquelas máscaras que pega desde o pescoço, então é super legal porque você sobrepõe a gola alta da sua jaqueta ou da sua segunda pele ou do seu fleece com a balaclava, e ela tem o gorro optativo, que você pode deixar de fora ou você pode usar também para revestir, fechar a orelha, fechar tudo. Então isso garante um conforto térmico muito grande. Se você está em um local muito frio, não pense em rodar só com o capacete. E aí, o capacete, né, a gente poderia praticamente fazer só um vídeo sobre capacetes, mas esse nem é o que eu acho ideal para viagem. Eu gosto muito de capacete que tem aquela aba, como se fosse um modelo cross, também pela questão de proteção contra o sol. E não é questão de proteção do olho, né? Porque o olho você coloca um óculos escuro e tá legal, mas é com relação à incidência solar, para você não queimar. Às vezes você está com um óculos escuro, chega no final do dia, você vê a marca do óculos escuro aqui, porque você foi pilotando contra o sol, pegando o sol direto e queimou um pouquinho o seu rosto. Então, para evitar isso, aquela aba de capacete cross ajuda bastante. Viseira sempre cristal, né? Porque invariavelmente você vai acabar acidentalmente ou não rodando à noite. Então, viseira escurecida é ruim para isso, cristal. O capacete tem que ser aquela questão básica, ele tem que ser justo, não pode ser muito largo para você não ficar com ele vibrando na cabeça. E esse capacete foi um achado, eu comprei há muito tempo atrás, é um LS2, uma marca que eu gosto bastante, bom custo-benefício. E esse é um modelo de fibra de carbono, então ele é bem leve, né? Então evitar também um capacete muito pesado e tudo mais, que se for uma viagem que você vai ficar rodando 8 horas por dia, coisa assim, vai cansar. Cervical, então um capacete legal, com uma entrada de ar para evitar embaçamento e tudo mais, eu acho bom. Algumas pessoas ainda levam, opcional, aquele spray que faz a água deslizar mais rápido, ou spray anti-embaçante na parte interna. Geralmente o problema é que você tem que continuar reaplicando esse spray, mas ele dá um conforto melhor também em questão de chuva, para que não fique embaçando muito. Então, não tem muito segredo com relação não estou fazendo uma cobertura muito ampla com relação ao capacete, mas são algumas dicas em geral que eu dou. Bom, espero que seja útil para vocês. Isso é o que eu uso enquanto eu estou pilotando, para vestir aí membros superiores, membros inferiores, pés, mãos, cabeça.
como eu falei no começo, não deixe de conferir depois nossos outros vídeos, o próximo vídeo sobre equipamentos para moto especificamente, tanto para fixar a bagagem quanto equipamentos de conforto. E quem perdeu o nosso primeiro vídeo sobre documento também dá uma olhadinha. E por fim, nosso vídeo sobre o que levar, seja o que eu chamo de equipamentos de sobrevivência ou equipamentos até mesmo dicas do que como preparar sua bagagem pessoal, de vestuário, alimentos e tudo mais. Beleza, pessoal? Deixe seus comentários. Até a próxima. Tchau!